Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra e ler em Atos capítulo 23, nossa meditação diária, da nossa reunião que chamamos de primícias, que há 6 anos nos reunimos como igreja todas as manhãs, de segunda a segunda, de 7 às 8 da manhã, para meditar na palavra, buscar ao Senhor, levantar um altar ao Senhor, no que chamamos de reunião de primícias. A primeira hora do dia estar com o Senhor como igreja, para a glória do Senhor Jesus. Atos capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas me agredir? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos este homem mal nenhum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? E tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. E o versículo 11: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Versículo 11, vou ler mais uma vez. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Eu vou ler até o versículo 11. Atos capítulo 23 nos mostra formas de Deus trazer livramentos sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, os irmãos já sabem, estava em Jerusalém, já tinha tentado se defender diante de uma multidão que queria o apedrejar e matar. Foi de alguma maneira livre pela intervenção do governo de Roma, mas agora ele está diante do sinédrio, diante dos religiosos de Jerusalém, fariseus, saduceus, aquele conselho religioso judaico estava reunido para ouvi-lo, porque assim foi a direção do império. Eles entenderam que Paulo estava sendo julgado ou estava sendo acusado de questões referentes à lei. E no capítulo 23, Paulo está diante desses religiosos judeus. E ele começa a sua palavra com todo respeito, dizendo: olha, eu tenho andado diante de Deus com toda a consciência até o dia de hoje. Mas quando ele começa a falar, ele é interrompido, porque o sumo sacerdote Ananias manda dar um tapa na sua boca. Paulo é agredido de uma maneira bem firme no momento que ele estava falando para religiosos. E ele, no ímpeto, na reação humana, ele diz: Deus vai te ferir, sua parede branqueada. É estranho, não é comum ver o apóstolo Paulo reagindo assim. É contrário aos princípios do Senhor Jesus, quando ele diz que nós devemos revidar com amor. Mas Paulo, por um ímpeto, ele lança essa palavra e logo é repreendido pelas pessoas, dizendo: ele é sumo sacerdote. Parece que Paulo não sabia, talvez pelo problema visual que a maioria dos historiadores acreditam que Paulo tinha, não percebeu que ele era um sumo sacerdote, as vestes eram diferentes, mas Paulo na mesma hora se arrepende,
Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai se arrepender de maneira rápida. Ele disse, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, e ele cita a palavra, ele diz, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Interessante que Ananias, segundo os registros de historiadores como Flávio Joséfo, era um sumo sacerdote extremamente corrupto, um homem que amava o dinheiro, um homem que não tinha realmente a comunhão com Deus, mas Paulo entende que não se quebra princípios, se autoridades devem ser respeitadas mesmo quando elas falham, erram ou nos ofendem, nos agridem, como foi o caso. Mas o que nós percebemos no texto de Atos 23 é Deus trazendo livramentos para Paulo, e Deus traz livramentos das formas mais variadas. Os judeus queriam matá-lo, e onde ele ia, havia muitas pessoas que se levantavam contra ele, mas Deus o guardou até o momento que Deus entendeu que ele deveria partir. Ou seja, Deus vai nos livrando, vai nos livrar até o momento que nós cumprimos o propósito de Deus. Há uma palavra que eu gosto muito, uma frase que diz que nós somos imortais até que todo o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Somos imortais até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Todos queriam matar Paulo, ou pelo menos todos os seus inimigos mais próximos, mas Deus o livrou e o livrava de maneiras tremendas, e o capítulo 23 nos mostra Deus livrando o apóstolo Paulo de várias maneiras. Primeiro, Deus livra o apóstolo Paulo aqui diante do Sinédrio, dando a ele sabedoria para se comunicar com aquele público, de forma que eles não o agredissem, mas que eles ficassem confusos entre eles mesmos. Porque quando Paulo começa a pregar, ali haviam fariseus e saduceus, e ele diz, eu sou fariseu. É interessante que ele não diz que ele era, porque fariseu era um grupo específico dentro do judaísmo, de religiosos zelosos da lei. Paulo era fariseu, e ele diz, eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Por que Paulo diz isso? Porque era uma doutrina que os fariseus criam, mas os saduceus não criam. Os saduceus, que era um outro grupo dentro do judaísmo, não criam em nada que era sobrenatural. Eles não criam em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição. Então Paulo, ele é usado por Deus, Deus dá a ele sabedoria para falar e ser livre daquele tribunal que poderia condená-lo, se ele começa ali de alguma forma a falar de assuntos concernente ao reino de Deus, que trouxesse para ele algum tipo de prejuízo direto. Paulo, então, Deus usa, dando a ele sabedoria. Às vezes Deus vai nos livrar, nos dando sabedoria para falar. O fato de Deus ser o Senhor da nossa vida, guardar a nossa vida, não nos livra de sermos prudentes, sábios naquilo que falamos. Há muitas pessoas que são do Senhor, mas que estão se prejudicando, que estão se autodestruindo por causa das palavras que saem das suas bocas. A Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca deve abençoar, edificar, não só a outros, mas abençoar a nós mesmos. O que você fala pode ser vida ou pode ser morte, tanto para você como para outros. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não ofende os religiosos, ele não se levanta de maneira arrogante, mas ele levanta e diz, olha, eu estou falando sobre um tema que interessa até a vocês, e ele lança esse tema, ressurreição dos mortos, e a confusão começa entre eles mesmos, os seus inimigos começam a discutir, e tiram Paulo dali. Paulo é livre, porque Deus dá a ele sabedoria no falar. Deus nos livra de muitas situações, nos dando sabedoria para falar, e sabedoria para se calar, o ficar quieto. Paulo não fala de todos os assuntos no momento inoportuno. Primeira maneira então de Deus nos livrar é através da sabedoria para falar. Segunda maneira que Deus livra Paulo, ou fortalece Paulo, é o Senhor Jesus aparece para ele e dá a ele uma palavra. Que coisa tremenda, versículo 11. Na noite seguinte, depois dessa pressão, depois de toda a confusão e conflito que Paulo estava, e já estava preso ali,
E ali diz que na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado dele e disse uma palavra: coragem. Porque assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você vai testemunhar também em Roma. Que palavra tremenda. O Senhor não chegou para Paulo e deu a ele todas as respostas, todas as explicações, todas as direções. Às vezes nós estamos esperando de Deus muitas explicações e detalhes para que a gente possa ter paz. Não, amado. O livramento de Paulo, ou o fortalecimento de Paulo veio com uma palavra específica de Jesus. Primeiro, dizendo para ele: você tenha coragem. Ele era corajoso, mas o Senhor renova essa verdade no coração dele: mantenha a tua coragem, mantenha o teu posicionamento. O Senhor o fortalece dando uma palavra: coragem, e outra palavra: o propósito que eu tenho na tua vida vai se concretizar, você vai chegar a Roma. Era o desejo de Paulo ir à capital do império. Ele só não sabia que a maneira que Deus o levaria seria uma maneira diferente da que ele planejou. Ele planejava ser enviado pela igreja, Deus abençoar de uma maneira, e de repente, como ele foi parar em Roma, irmãos? Como prisioneiro, como nós vamos ver mais à frente. Deus tem planos para nossas vidas, e os planos de Deus não serão frustrados. Precisamos manter a nossa coragem para continuar fazendo a vontade de Deus, continuar alimentando a fé e ouvindo as palavras que Deus nos dá. Paulo já tinha ouvido o Sinédrio, ouvido fariseus, saduceus, e aquele monte de palavras na mente dele. Imagina, a alma dele devia estar aflita, porque nós somos humanos, mas Jesus aparece ao lado dele e diz: coragem. Talvez eu e você não tenhamos uma experiência idêntica de Paulo, com o Senhor aparecendo e falando, mas nós temos a palavra de Deus registrada, revelada, que é a Bíblia, para todos os dias, meditando nela, nós sermos encorajados e ouvir o Senhor através da palavra, porque o Senhor fala através da palavra. Ah, mas eu gostaria de ter uma experiência igual a dele. Na Bíblia tem pessoas que ouviram Deus diretamente, e nem por isso a vida delas mudou, nem por isso elas obedeceram. A fé vem pelo ouvir a palavra, e não pelo nível de sobrenatural da experiência que temos com Cristo. Nós precisamos crer na leitura da palavra. O que o Senhor fala a Josué no capítulo 1 do livro de Josué: ele seja forte e corajoso para meditar todos os dias na palavra e fazer segundo tudo que está escrito. Então você será bem sucedido e os seus inimigos serão vencidos. Deus diz: Josué, o livro que eu mandei Moisés escrever, você deve meditar nele todos os dias, e ele será encorajador, fortalecedor, norteador da sua vida, e a garantia da vitória plena sobre todos os inimigos, e a garantia de uma vida plena da vontade de Deus, da saúde de Deus, da paz de Deus. Meditar diariamente na palavra de Deus. Coragem, amado, nesta manhã. Coragem para você fazer a vontade de Deus. Não é coragem para fazer tudo que vem na nossa cabeça. Muitas pessoas confundem coragem com teimosia, com obstinação. Quando o Senhor Jesus fala a Paulo: coragem, mantenha o seu foco, continua crendo, confia em mim. É uma coragem respaldada pela confiança em Jesus. Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, Ele está ao nosso lado, podemos confiar nele. Deus então livra Paulo também através de uma palavra. E em terceiro e último lugar, Deus livra Paulo de uma conspiração através da ajuda do seu sobrinho e da proteção das autoridades civis. Nós não lemos, mas a partir do verso 12, diz que um grupo de judeus se reuniu e fizeram um voto de jejum pleno. Eles falaram: nós não vamos comer até matar Paulo. Como que pode um nível de engano? Quantas pessoas assim, né? Fazendo propósitos, às vezes orando, até jejuando, mas por ódio, por amargura, para poder sobressair sobre outros, por orgulho. Um grupo, irmãos, o texto está escrito aí no versículo 12, um grupo se reuniu e juraram não comer nem beber enquanto não matassem Paulo, e eram mais de 40. Como que nós, às vezes, para buscar a Deus e propósito de Deus, não temos essa decisão tão forte de jejuar? Eles estavam jejuando para matar Paulo. E como que Deus livrou Paulo? Deus enviou um anjo? Deus fez um terremoto? Amado, Deus é o Deus do sobrenatural, mas Deus nos livra também através
ou usando pessoas simples que vão percebendo o que está acontecendo e nos ajudam a sair de algumas ciladas. O sobrinho de Paulo, o texto mostra, ficou sabendo disso e foi lá e avisou a Paulo. E Paulo podia falar assim: fica tranquilo, eu estou orando, Jesus apareceu para mim. Não, Paulo vai e avisa as autoridades civis. Nós somos do Senhor, cremos no livramento do Senhor, no Espírito Santo, mas nós precisamos também ter a sabedoria de utilizar dos meios naturais que Deus criou para nos proteger. As autoridades civis e militares são provisões de Deus para controlar essa malignidade do homem e da sociedade. Então Deus usa, nós, se podemos ter e se precisarmos ter a proteção da própria lei, às vezes das autoridades, nós precisamos e podemos recorrer a elas. Deus então livra Paulo através da intervenção do seu sobrinho e das autoridades. Amados, que nossa oração nessa manhã, a minha oração, seja crer que o Senhor que nos chamou, Ele vai cumprir os seus propósitos, que Deus tem livramentos para a nossa vida. Ele vai nos livrar, nos dando sabedoria para falar. Ele vai nos livrar através da intervenção sobrenatural da palavra, falando ao nosso coração, manifestando o teu poder, os seus sinais. E Ele vai nos livrar através de pessoas que vão nos ajudar no caminho, nos ajudar com bons conselhos, com boas direções, com alertas para fugirmos das ciladas. O Senhor nos livra o tempo inteiro, Ele quer nos livrar. A Bíblia diz no Salmo 91, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Há laços que Satanás arma contra todos nós. O diabo não é um inimigo impessoal e generalizado. Ele é pessoal e ele tem estratégias específicas para cada um de nós. Nós precisamos estar discernindo no Senhor, crendo que o Senhor quer nos livrar, mas ouvindo as direções de Deus, ouvindo a maneira que Deus está buscando nos ajudar através da palavra, do conselho, de um amigo, de um familiar, às vezes de alguém simples, como um sobrinho que te dá uma palavra que pode te ajudar e te livrar das ciladas e das conspirações humanas e de Satanás. Obedecendo ao Senhor e agindo com prudência e sobriedade, Deus vai nos livrar para que a gente cumpra todos os seus propósitos. Os propósitos de Deus não serão frustrados se ouvirmos o Senhor, se andarmos na sabedoria de Deus com sobriedade e prudência. O livramento de Deus não nos livra de sermos prudentes. Há muitas pessoas com uma confiança não romântica, uma confiança imprudente e insensata, uma falsa confiança em Deus, dizendo: Deus guarda, Deus é Pai, Deus me ama, então eu vou fazendo a minha vida do que eu quero e lá na frente tudo vai dar certo. Não é bem assim. Biblicamente falando, há pessoas que a sua vida e o seu ministério são abortados antes do tempo, por causa da desobediência. O caso de Sansão, um homem chamado, um homem que seu nascimento foi marcado pela intervenção de anjos, mas que o seu ministério morreu prematuramente. A Bíblia nos fala sobre isso. Se a longevidade é a bênção, é uma bênção e é uma promessa para aqueles que obedecem o honrar pai e mãe, se a longevidade é uma consequência de obediência, a vida ser interrompida, ou o ministério ser interrompido de maneira prematura, é sinal da desobediência e da desonra. Desonra ao Senhor, desonra às autoridades, desonra aos pais, trazem uma interrupção de muitos propósitos que Deus poderia ter em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a consciência de que Ele está nos livrando, mas que nós precisamos fazer a nossa parte de obediência, prudência e sabedoria. Um homem chamado Simonton, um pastor que fundou a igreja presbiteriana no Brasil há mais de 100 anos atrás, quando ele saiu dos Estados Unidos, falaram para ele: como você vai para aquela terra, para o Brasil, aquele lugar de doenças, de mortes, de perigos? Imagina naquele tempo. E ele falou essa frase, ele disse: o lugar mais perigoso do mundo é fora da vontade de Deus. O lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Se eu e você fizermos a vontade de Deus, certamente Ele nos livrará de todo mal, para a glória do Senhor Jesus. Amém.